Fala prevencionista, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos liberar mais uma das aulas do nosso curso gratuito que é o Desvendando a NR17. É um curso gratuito com 10 aulas, é um curso com certificado e que vai te dizer, vai te mostrar exatamente todos os pontos da NR17, a nova NR17, inclusive apontando as mudanças mais importantes em relação ao que a gente tinha anteriormente na norma e o que nós temos agora, falando sobre avaliação ergonômica preliminar, sobre análise ergonômica do trabalho e todos os itens da norma. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa fazer a sua inscrição gratuita, caso você ainda não tenha feito. E agora, bora acompanhar mais essa aula, né, que nós temos lá dentro do nosso curso Desvendando a NR17. Continuando então nosso curso, pessoal, vamos falar agora de máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, né? É um item específico da NR17 e, para seguir o nosso roteiro, vamos falar dos aspectos, fatores de risco e as medidas de prevenção, caso elas existam, né? O que a norma diz para a gente a esse respeito. Esse é um item que foi ampliado em relação ao que nós tínhamos na NR17 anterior. Temos algumas coisas bem interessantes aqui, outros acabaram ainda ficando um pouco vagos, mas de fato nós temos algumas importantes modificações. A primeira delas é que nós temos uma relação com a NR12. A NR12, para quem não sabe, né, é uma norma específica de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos, que por sinal é uma norma bem complexa. Quem trabalha na área de segurança do trabalho, né, sabe que é difícil atender ao pé da letra o que diz a NR12. Mas a NR17 ela faz uma menção bem importante aqui nesse início ao que nós devemos atender lá na NR12. Então, o trabalho com máquinas e equipamentos deve atender em consonância com a NR12, né, que a gente acabou de falar, além das demais NRs, né, existentes. Os fabricantes de máquinas e equipamentos devem projetar e construir os componentes como monitores de vídeo, sinais e comandos, de forma a possibilitar a interação clara e precisa com o operador, objetivando reduzir possibilidades de erro de interpretação ou retorno de informação nos termos do item 12.9.2 da NR12. Então, nós temos aqui duas chamadas, né, importantes que devem ser feitas, né, em consonância com a NR12. Então, é importante, se você trabalha com ergonomia e está dentro de um programa de gestão, tem que dar uma lida na NR12, buscar lá o que ela está dizendo. A maior parte da NR12 é relacionada realmente à segurança dessas máquinas, proteção, equipamentos, mas muitos itens estão relacionados com a nossa atividade de ergonomia, principalmente essa questão de acionamentos, observação de painéis e assim por diante. Então é importante que a gente tenha um conhecimento, dê uma lida, né, baixa a NR12 para também dar uma consumida em tudo que tem lá. E eu já adianto que ela realmente não é uma norma fácil para as empresas atender, tá? Mas continuando, a localização e o posicionamento do painel de controle e dos comandos devem facilitar o acesso, o manejo fácil, seguro e visibilidade da informação. E aí os equipamentos, né, utilizados no processamento eletrônico de dados, como terminais de vídeo, devem permitir ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas executadas. Então, vamos pegar essas duas situações, né, e comentar esse bloco como um todo. Vamos supor que o trabalhador ele tenha que acompanhar um painel de comando para poder realizar a sua produção. Então, de repente, tem que fazer seguindo algumas orientações. Esse painel que está transmitindo as informações, ele deve ter uma boa visibilidade, ele deve prever as pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade visual, de repente a pessoa é míope, né, ela tem uma deficiência visual, então esse painel tem que prever as situações. As informações têm que ser claras, né, porque tem algumas fontes, né, algumas letras que são difíceis de observar, inclusive com as cores. Eu tenho que pensar que algumas pessoas podem ser daltônicas. E aí, se eu tenho informação vermelha, verde e amarela como uma situação crítica, essa informação ela pode ter uma dificuldade de interpretação pelo cérebro, né, da pessoa. Então eu tenho que pensar em todas essas condições de boa visibilidade, de qualidade da informação, para que as pessoas não tenham dificuldades e aí exija, por exemplo, um nível de atenção maior. Porque se a pessoa tem dificuldade de visualização, o que naturalmente nós fazemos? Nós aproximamos o corpo, a gente fecha, né, os olhos para poder fixar o foco e isso pode trazer dores de cabeça, pode trazer dificuldade visual e assim por diante, tá? Erros no processo. E os equipamentos, né, como os terminais de vídeo que está dizendo aqui, né, os monitores ou equipamentos, eles devem possuir regulagens
E aí é um item importante que casa com o anterior que a gente falou, do mobiliário, mas os equipamentos eles devem possuir regulagens, principalmente o monitor. Quando a gente fala, por exemplo, de uma mesa com regulagem, ela não é tão fundamental. Mas a cadeira, que é o mobiliário, e o monitor, eles precisam ter essa regulagem para adequar ao que a norma está pedindo. Ah, Thiago, mas não tem, então eu vou colocar embaixo. Pode colocar, não tem problema. De preferência, aqueles suportezinhos, né, que pode ser mecânico, mas que você tem ali pelo menos umas 3 alturas, ou se for aquele com braço, né, que sobe e desce o monitor, beleza. Mas é importante que você informe a empresa que em futuras compras, ela já compra um monitor que tem essa regulagem. Porque aí você não precisa ficar comprando equipamentos adicionais que acabam ficando mais caros. Então não precisa trocar tudo que tem de imediato, mas é importante que nesse processo você oriente as pessoas, né, a empresa, ó, quando for comprar, já compra com regulagem para atender o que a norma está pedindo, tá bom? Os equipamentos devem ter condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do equipamento e a iluminação do ambiente, protegendo contra reflexos e proporcionar corretos ângulos de visibilidade. Na norma mais antiga, né, lá quando saiu o NR17, nós tínhamos uma necessidade de fazer uma angulação, isso estava especificado em lei, tá? Que é justamente para acomodar a visão. Eu ainda continuo dando essa orientação para as empresas, né? É importante que, se a tela ficar retinha e estiver muito próxima, você tem que fazer deslocamentos bem importantes. Se ela tiver numa distância correta e com uma certa angulação, ela fica melhor adaptada para o nosso campo de visão. É isso aqui que está dizendo, que o equipamento, né, o monitor, deve permitir essa regulagem, né? Como se fosse uma tela no meu notebook que eu estou usando aqui, eu posso colocar a tela mais para frente ou mais para trás para acertar esse ângulo de visão e também proteger contra riscos relacionados à iluminação, mas aí nós temos um item específico de iluminação que hoje na NR17 ele é bem completo, tá? Nas atividades com uso de computador portátil, de forma não eventual em posto de trabalho, devem ser previstas formas de adaptação do teclado, do mouse ou da tela, a fim de permitir o ajuste às características dos trabalhadores. Então, o trabalho não eventual, né? Não é aquele caso em que, por exemplo, você tem um vendedor que ele trabalha a maior parte do tempo se deslocando, indo até os clientes e eventualmente ele abre o computador para fazer um pedido ou para fazer uma requisição. Não é esse caso, tá? É o caso das pessoas que trabalham, né, rotineiramente com o notebook. Nesse caso, nós devemos ter teclados independentes e o mouse também independente, porque o notebook ele não permite uma adaptação adequada. Se você posiciona adequadamente para os braços, a tela fica baixa e você faz flexão do pescoço. Se você coloca ele num suporte para ficar numa altura legal, você tem que levantar os braços e aí fica numa posição bem ruim. Então, qual é a forma correta da gente colocar, inclusive descrito na norma, né? Que é uma mudança importante que teve aqui. Colocá-lo num suporte em que a tela fique numa posição adequada, na altura dos olhos, e aí você utiliza um teclado independente e um mouse também independente, porque aí você consegue resolver o problema, tá bom? Então, nas atividades não eventuais, o uso do notebook, como ele está cru, por exemplo, ele não deve ser permitido. Devem ser dotados de dispositivos de sustentação os equipamentos e ferramentas manuais cujos pesos e utilização na execução das tarefas forem passíveis de comprometer a saúde e segurança dos trabalhadores ou adotar outra medida de prevenção a partir da avaliação ergonômica. Aqui temos uma situação que é muito comum, por exemplo, para utilização de ferramentas manuais. Então vamos supor que tem uma atividade lá numa madeireira em que o cara usa muito tempo o pregador, né, para montar um pallet, montar um móvel e tal. E esses pregadores, né, têm pesos diferentes. Tem pregadores de 3 kg, 5 kg, 7 kg, enfim. Se eu tenho que ficar o dia inteiro fazendo ali aquela atividade, ou boa parte do meu dia, o ideal é que eu tenha meios auxiliares. Então, por exemplo, será que é possível colocar um balancinho para que essa ferramenta eu consiga, né, reduzir o peso dela? De repente o cara trabalha com solda. Será que essa tocha da solda é possível da gente utilizar um balancinho para que ele não fique sustentando o dia todo? Então é nesse sentido que a norma está dizendo aqui. Sempre que você tem que sustentar equipamentos ou ferramentas, e esses equipamentos ou ferramentas eles são pesados, primeiro nós devemos atuar na causa raiz, tentar reduzir o peso desses equipamentos, e aí, caso não seja possível, utilizar esses meios de sustentação para que as pessoas não fiquem tanto tempo em sustentação, tá legal? Então é isso que esse item está dizendo. Mas isso, como eu disse,
e a própria norma está dizendo, a partir da sua avaliação ergonômica, seja avaliação preliminar ou seja análise ergonômica do trabalho, tá bom? Mediante essa avaliação você vai entender se esses mecanismos são possíveis. Nós já fizemos várias avaliações em que a gente sugeriu, falou assim, será que não é bom nessa atividade de solda colocar um balancinho para o peso da tocha? E as pessoas, os próprios trabalhadores informam, não, quando a gente tentou fazer isso, amarra, então você fica brigando, né, com o balancinho e acaba piorando a situação. Então, isso é importante que seja relatado, né? Durante a sua análise da atividade, a sua avaliação qualitativa, que é o que a gente chama, é importante que você informe, né, que as pessoas, né, disseram que, por exemplo, se já houve, ou que não dá porque o balancinho ele fica brigando com as pessoas. Então, ou você melhora o sistema de sustentação, ou aí você tem que propor outras medidas, como pausas, rodízios, e o que a gente tem visto em quase todos os itens da norma, tá, da NR17. A concepção das ferramentas manuais deve atender, além dos demais itens dessa norma, os seguintes aspectos: facilidade de uso e manuseio e evitar a compressão da palma da mão de um ou mais dedos em arestas ou quinas vivas. A organização deve selecionar ferramentas manuais para que o tipo, formato e textura da empunhadura sejam apropriados à tarefa ou eventual uso de luvas. As ferramentas, né, os equipamentos mais atuais, eles já têm essa preocupação de ser ergonomicamente adequados. Então, quanto à espessura, né, o diâmetro da empunhadura, se é um cabo, por exemplo, que é muito grosso ou muito fino, ele vai dificultar a minha utilização. Se é imagine se ao invés de um cabo, se ele for redondo, ele fosse quadrado, imagine o desconforto na mão. Então, a facilidade de uso e manuseio está ligado justamente a essa usabilidade. Hoje nós temos facas, por exemplo, para frigoríficos, que elas são adaptadas para cada uma das atividades. Uma faca é mais fina, a outra é mais curva, uma é um pouquinho maior, outra é um pouquinho menor, porque para cada atividade nós temos condição de uma adaptação diferente. Isso acontece, por exemplo, com lixadeiras, com furadeiras, isso acontece com, enfim, com várias ferramentas manuais que hoje têm um formato diferente, né, tem um formato mais adequado para as atividades das pessoas e proporcionam sim um conforto bem adequado. Novamente, você não vai fazer uma análise ergonômica e pedir para a empresa mudar tudo de uma vez, porque não vai ser aceito. Mas você tem que informar, a partir das trocas de ferramentas, a partir de uma nova compra, nós vamos comprar com essas características, nós vamos utilizar essas situações, para que a gente consiga, aos poucos, ir eliminando os problemas ou reduzindo o grau de risco nas atividades. E isso existe uma vantagem, inclusive, né? Você vai mostrando uma evolução ao longo do tempo, e isso é muito importante dentro dos programas de ergonomia, não só na análise ergonômica, mas dentro dos programas de ergonomia. É isso aí, galera. Se esse vídeo foi interessante, se ele trouxe uma informação nova, dá aquela força para o canal, se inscrevendo aqui para receber todas as informações e deixando aqui o seu gostei, né, para que o YouTube e as outras plataformas, as redes sociais, entendam que esse vídeo é relevante, que ele pode fazer diferença para mais pessoas. Muitas vezes as pessoas, né, alguns profissionais, que pode ser o caso de vocês, estão perdidos nesse momento de transição, e muitas vezes um vídeo desse pode dar um direcionamento, pode auxiliar de alguma forma esses profissionais que estão nessa fase de transição, tá legal? Então deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, que ajuda muito o canal. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a sua participação, um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!